esse ano está se acabando. Eu não sei qual foi a sua experiência, na verdade eu sei, eu sou o seu pastor. Mas tivemos esse ano muitas lutas. Tivemos esse ano muitas batalhas internas, batalhas externas. Tivemos esse ano também motivos de alegria, muitas bênçãos da parte do Senhor. Mas como igreja, a nossa principal avaliação, e aquilo que de fato deve ter peso para nós, é o quanto nós tivemos de experiências com o nosso Deus. E se nós estamos terminando o ano com experiências, mesmo aquelas que o Senhor revelou o nosso coração, revelou a nossa miséria, e com misericórdia nos atraiu para Ele, nós crescemos neste ano. E a nossa maior alegria é saber de que, de fato, neste ano de 2023, mais uma vez, o Senhor nos aperfeiçoou. E isso para nós é motivo de grande alegria. Mas a vida continua. A nossa jornada não acabou. Estamos aqui neste mundo com o propósito de continuarmos a manifestarmos, a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é comum, queridos, neste período, no último culto do ano, é muito comum os pregadores fazerem menção da importância de desenterrarmos sonhos passados. É muito comum, nesse período, pregadores também falarem sobre a importância de renovar as esperanças de dias melhores, ou rever as prioridades. Essas coisas, elas não são ilícitas, mas elas são nocivas e podem ser muito perigosas quando essa palavra ela cai em corações volúveis e corações imaturos quanto à fé. Porque para alguém que não entendeu o que é andar com Deus, rever as prioridades pode ser nocivo. Porque ele não sabe de fato o que é a prioridade para um cristão. Desenterrar sonhos antigos pode ser nocivo, porque ele não tem ou ela não tem a perspectiva do propósito da sua existência. E projetar também novos sonhos, projetar dias melhores para alguém que é volúvel, inconstante e imaturo na fé, pode ser muito perigoso, porque dias melhores na perspectiva de alguém que não está andando com Deus, pode ser dias piores em relação à sua própria fé. Eu creio que Moisés, se perguntasse para ele, Moisés, o que você almeja para o próximo ano? Alguém poderia fazer essa pergunta para Moisés? Moisés também experimentou o dezembro na vida dele, o dia 31. Eu creio que Moisés diria o seguinte: o que eu desejo para a minha vida é que a presença do Senhor seja comigo. Na verdade, ele disse isso para Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo é um povo rebelde. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou levar o povo até a terra prometida, mas eu não vou mais com vocês. Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, de que importa a terra prometida? Se o Senhor não for comigo, se a sua presença não estiver comigo, para mim, eu não quero nada. Quem dera todos os crentes, em 2024, desejassem todos os dias apenas a presença do Senhor. Mas Moisés sabia que é o senso da presença fiel do Senhor conosco, que nos mantém firmes nos dias bons e esperançosos nos dias maus. Foi isso que Jesus Cristo ele quis deixar para 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos encontrar Jesus, ele falando para as igrejas, em suas peculiaridades, Jesus tratando questões específicas, tratando pecados específicos, expondo elogios específicos, porém, em todas as igrejas, para todas as igrejas, Jesus, ele declarou: eu conheço vocês. Esse senso da presença de Deus é o mais importante para a igreja do Senhor em todos os tempos. E, queridos, eu quero com os irmãos olhar para uma dessas preciosidades que nós temos nestas
7 cartas às igrejas do Apocalipse, ou as igrejas da Ásia Menor. Eu quero pensar com os irmãos sobre o ano novo, estratégia antiga. Nós vamos perceber que a cada ano que passa, a estratégia de Deus para o seu povo, o conselho de Deus para o seu povo continua sendo o antigo conselho, a antiga estratégia. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta que foi escrita à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, vamos ler de 8 a 11. Eu nunca preguei em toda a minha vida cristã nesse texto. E foi a partir, nós estamos nesse período de dezembro e janeiro, olhando para alguns textos específicos de forma bem devocional. A partir de um devocional que eu fiz, eu quero expor para os irmãos essas lições. Versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, essa igreja, ela estava situada numa cidade muito importante do Império Romano, chamado Esmirna. Esmirna era uma cidade muito bonita, era uma cidade rica, mas ela era muito bela. E é interessante que tinha algo naquela cidade que chamava a atenção de todos. Havia naquela cidade muitos bosques de uma árvore específica, cuja resina dessa árvore, ela era uma resina avermelhada. Algumas árvores, elas produziam uma resina amarelada, e o cheiro dessa resina, ela espalhava por toda a cidade de Esmirna. E essa resina era conhecida como mirra. Na verdade, Esmirna é um nome grego para mirra. Então, era uma cidade muito conhecida do Império. Mas não apenas por isso, meus irmãos. A cidade de Esmirna era uma cidade que adorava o Estado. Adorava Roma. Os habitantes de Esmirna, eles tinham orgulho de serem chamados cidadãos romanos. Eles não apenas adoravam o Estado. Foi a única cidade que edificou um templo para a deusa Roma, Dea Roma. Eles adoravam Roma. Eles não adoravam um deus romano, eles adoravam o Estado de Roma. Para cada cidadão de Esmirna ser reconhecido como um cidadão romano era o maior orgulho. E eles se gabavam de uma realidade. Foi a primeira cidade a construir um templo ao culto do imperador romano. E Tibério foi o primeiro imperador a ser adorado em Esmirna. Agora você pode imaginar o que seria para um cristão que antes era um cidadão de Esmirna, que adorava o Estado romano, que amava o imperador, cultuava o imperador como Deus, agora ser convertido a Cristo e acreditar que há somente um Senhor e não é o Estado, não é o imperador, mas Cristo. Você pode imaginar o que seria ser um cristão em Esmirna. Na verdade, irmãos, viver na contracultura sempre trará oposição e sofrimento para os crentes fiéis. E deixa eu dizer uma verdade para você, essa igreja já estava sofrendo e iria sofrer muito mais.
E é interessante porque quando eu imagino como as coisas aconteceram aqui, eu fico tentando me colocar no lugar. Imagine você recebendo uma carta, vou atualizar, um e-mail, de uma pessoa muito importante. Eu tenho certeza que você pararia tudo o que você está fazendo para ler aquela carta. Eu creio que a carta tinha um pouco mais de peso do que ler um e-mail. Mas eu tenho certeza que quando você abrisse o seu e-mail, você percebesse de quem você recebeu, você pararia tudo para ler aquele e-mail. Isso aconteceu com o pastor de Esmirna. Os irmãos têm que ler esses textos na perspectiva do texto, não na perspectiva daquilo que nós estamos acostumados. Percebam que quando Jesus ele fala com a igreja, ele fala sempre no singular. Jesus ele não fala no plural. A carta não é enviada para a igreja, a carta é enviada para o anjo da igreja. A carta é enviada para o mensageiro da igreja. A palavra grega, anjo, é angelos, ou mensageiro, aquele que traz a mensagem para a igreja. Não que cada igreja tenha um anjo, irmãos. Isso não se sustenta na palavra de Deus. Cada igreja tem um mensageiro responsável. E Deus, em Cristo, manda João escrever à igreja de Esmirna, mas quem recebe toda a orientação é o pastor da igreja. Agora imagine, você como pastor de Esmirna, eu posso imaginar de forma mais apropriada, eu estou lá nos meus afazeres, de repente chega uma carta, essa carta vem do último apóstolo vivo, e o apóstolo diz assim: Jesus mandou escrever para você. João, ao anjo da igreja, escreva. A questão é, o que Jesus mandou João escrever ao pastor desta igreja? Está no versículo 8. Olhem na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo logo na introdução para o pastor da igreja de Esmirna, entenda. Jesus sabia que aquilo que seria dito ao pastor da igreja, seria dito a toda a igreja. O pastor, ele representa a sua igreja. Alguns dizem que a igreja tem o pastor que ela merece, ou a igreja tem o pastor que ela deseja. Em certos casos isso é verdade. Aquilo que a igreja almeja para um pastor, ela vai escolher e vai ter esse pastor. Mas quando o pastor é levantado por Cristo, na perspectiva bíblica, o Senhor vai dizer coisas para ele transmitir para a igreja, mas o peso recai em primeiro lugar para ele. Em outras palavras, logo na introdução, Jesus quer que o pastor da igreja saiba e diga algo para a igreja. Então seria mais ou menos assim: pastor, diga à igreja: eu sou aquele que define o início e o fim de todas as coisas. Eu sou o início e eu sou o fim. Eu sou aquele que passou pela morte e venceu. Isso logo na introdução. Mas eu creio que a parte principal vem agora. Eu sou aquele que conhece. Eu conheço. Pastor de Esmirna, eu conheço. E meus irmãos, no versículo 8, Jesus ele fala sobre ele. E ao falar sobre ele, isso já deveria trazer consolo para a igreja. Logo na introdução eu já seria consolado. Mas agora Jesus, ao falar eu conheço, Jesus começa a falar sobre a igreja. Jesus começa a falar sobre o pastor. E meus irmãos, é muito importante observarmos o texto naquilo que fez sentido para os primeiros leitores da carta, para depois trazermos as aplicações para nós. E os irmãos vão perceber como essas verdades nos preparam para o próximo ano. Nos preparam para todos os anos que virão. Mas antes disso, eu gostaria que você se lembrasse que o Senhor, Ele conhece o que nós desconhecemos. O Senhor conhece o que nós desconhecemos. O Senhor conhece o que nós não podemos imaginar. O Senhor, Ele conhece, preste atenção, ovelha de Cristo, o Senhor conhece a realidade dos acontecimentos e mais, Ele conhece a realidade das almas.
O que ele quis que a igreja de Esmirna soubesse? Que ele diz conhecer. E eu quero pensar sobre duas verdades nesse texto. O Senhor conhece o contraste entre nossas experiências com a realidade vista por Ele. O Senhor conhece o contraste entre nossas experiências, aquilo que nós vimos, aquilo que nós experimentamos, daquilo que Ele vê. No versículo 9, na parte A, ele diz: eu conheço a tribulação pela qual você está passando, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. O Senhor não apenas conhece, irmãos, o Senhor deseja que nós saibamos que Ele conhece. Ele quer que a sua igreja saiba. Isso significa, querido, que nem sempre a leitura que nós temos do que Deus está permitindo que a gente experimente, nem sempre a leitura daquilo que Deus está permitindo que a gente experimente seja a leitura correta. É preciso entender isso. O que esses irmãos de Esmirna estavam experimentando era tribulação. Literalmente a palavra tribulação aqui no grego é opressão. Essa era a realidade deles. Essa era a experiência deles, tribulação e também pobreza. Só que o que o Senhor via não era essa a realidade. Eles estavam de fato experimentando opressão, tribulação e pobreza, mas a realidade que Deus vê contrasta. O Senhor diz: vocês estão sendo atribulados. Eu conheço a tribulação de vocês. Eu conheço, pastor, a sua tribulação e a tribulação do seu povo aí em Esmirna. Eu conheço. O cheiro aí é maravilhoso da cidade. O cheiro de mirra aí transborda para todos os lugares. Mas eu conheço a tribulação e a opressão que vocês passam. Eu conheço a pobreza. E depois eu vou explicar por que eles se tornaram pobres. Eu conheço, mas a realidade é outra. Vocês são ricos. Vocês são ricos. Meus irmãos, eles eram pobres, provavelmente devido às privações, às provações. Mas o Senhor diz: vocês não são pobres. A realidade que vocês experimentam não significa a realidade diante de mim. Ou seja, meus irmãos, aquilo que os homens enxergam, aquilo que muitas vezes nós enxergamos, não nos define diante de Deus. As nossas tristes experiências, tristes, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, as nossas tristes experiências com os pecados que nós lutamos diariamente, entenda, não nos definem diante daquilo que nós somos perante o Senhor. Os nossos pecados não nos definem diante de Cristo. As nossas experiências tristes e ruins que tivemos neste ano não nos definem diante do Senhor. É interessante que a igreja de Esmirna foi uma das poucas, apenas Esmirna e Filadélfia, não receberam, essas duas igrejas, nenhuma exortação de Jesus. Nada contra. Eles eram fiéis. Mas Jesus está mostrando para eles, essa igreja precisava de um encorajamento. Igrejas fiéis precisam de encorajamento. Porque elas vão experimentar muitas lutas. Queridos, quando eu olho para vocês e eu oro por vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por aquilo que eu tenho visto Deus fazer na vida de vocês. Mas, ao mesmo tempo, o meu coração ele fica centrado na verdade que eu conheço. Fidelidade a Deus neste mundo significa sofrimento. E eles iriam passar, preste atenção, por um sofrimento produzido pelo diabo, mas seria usado por Deus para provar a fé deles. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Normalmente, a luta por piedade não costuma gerar riquezas neste mundo. É para você que eu estou dizendo.
a luta por piedade não costuma gerar riquezas neste mundo. É interessante porque aqueles que são ricos, aos olhos dos homens, eles não costumam ser vistos como piedosos aos olhos de Deus. Agora é muito importante reforçar isso. Isso não significa que pobreza é sinônimo de piedade. E nem que riqueza seja sinônimo de reprovação. Porém, piedade priva o cristão de muitas coisas diante dos homens. Muitas coisas. Paulo disse a Timóteo, antes de morrer, a todos quanto querem viver piedosamente sofrerão perseguição. E meus irmãos, com essa lição inicial, nós nunca devemos nos esquecer que o Senhor conhece as nossas tribulações e opressões mais privadas, mais sutis, que nós sofremos por causa do conhecimento dele. O Senhor conhece as privações, o Senhor conhece as necessidades que nós experimentamos por causa da nossa fé. Sabe por que você não experimenta muitas coisas boas, entre aspas, que você poderia experimentar? Porque você entendeu o que é andar com Cristo. E você abriu mão de muitas coisas. Sabe por que você talvez não tenha mais aos olhos dos homens? Porque você não cedeu ao que os homens estão propondo para você. Você não está fazendo parte daquilo que exigem de você. E por conhecer os que são seus, preste atenção, querido. Você está passando e vai passar por privações. O Senhor, por Ele conhecer os dele, o Senhor sempre está e estará ao seu lado para renovar as suas forças. Paulo disse assim, antes de morrer, que fala triste para alguém que está prestes a morrer, mas não é triste pela experiência que ele teve com Deus. Às vezes, meus irmãos, aquilo que nós passamos é triste, mas não se torna triste, sabe por quê? Aquilo que nós experimentamos com Deus supera a tristeza que nós passamos. Paulo, preso, sozinho, na segunda prisão romana, ninguém podia visitá-lo, ele quase não recebeu visita. Ele disse, todos me abandonaram. Mas preste atenção, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Porque o Senhor conhece. Paulo estava, se você já viu como é uma prisão romana, aquela que Paulo esteve preso antes de morrer, Paulo estava sozinho, provavelmente molhado pela sujeira da rua, pelo esgoto que passava pela rua. Paulo provavelmente estava ensopado naquela prisão, se sentindo sozinho, mas o Senhor que diz à igreja, eu conheço, esteve ali com ele e revestiu ele de forças. Ele disse isso. Davi, certa vez ele ficou sabendo que a cidade de Siclag foi invadida pelos inimigos. E quando ele chegou naquela cidade, as mulheres e as crianças tinham sido levadas. Os homens de Davi começaram a chorar desesperados. O povo começou a ficar desesperado e o povo queria apedrejar Davi. Porque Davi era o rei, o responsável. Samuel escreveu o seguinte, Davi se reanimou no seu Deus. 1 Samuel 36. Por isso, meus irmãos, as nossas experiências não nos definem. Essa é a primeira lição rápida. A segunda, que eu quero me debruçar, ela é muito importante também para nós. O Senhor também conhece o contraste entre os que se acham aprovados dos que verdadeiramente são aprovados. O Senhor conhece o contraste entre aqueles que se acham aprovados daqueles que verdadeiramente são aprovados. No versículo 9, na continuação, nós devemos ler dentro da expressão que Jesus disse, eu conheço. Jesus ele diz assim, eu conheço a tribulação de vocês e a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. O eu conheço continua, eu conheço a blasfêmia. Eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga
de Satanás. Queridos, além das pressões vindas pelo fato de eles estarem em um lugar, aquela igreja, aquela amada igreja, além do fato deles habitarem num lugar que idolatrava o Estado, prestava culto ao imperador como ser divino, esses crentes, eles estavam experimentando uma pressão que veio de onde não deveria vir. Dos judeus. Judeus piedosos, entre aspas. Os judeus, eles eram os primeiros a entregar os cristãos. Há registro histórico sobre isso. E, queridos, desde os tempos de Jesus, você vai se lembrar, muitos judeus, líderes judeus, lutando por um status diante de Roma, eles negavam, inclusive, atos da sua própria fé. Por exemplo, os judeus, eles, de certa forma, eles mantinham uma comunicação política com Roma para manter o seu status, ou seus status ali. Aqueles homens desejavam isso. E é interessante porque aqui em Esmina, meus irmãos, aqueles que se recusavam a adorar César, os judeus entregavam. E os únicos em Esmina, que eram considerados pelos romanos como ateus, os únicos que não se dobravam ao culto, ao imperador, eram os cristãos. E quem eram os primeiros a entregar os cristãos para Roma? Os judeus. Aqueles que receberam as promessas, aqueles que receberam as alianças, aqueles que eram chamados filhos de Abraão, eles eram os primeiros a entregar os cristãos a Roma. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele se apresenta à igreja de Esmina, ao pastor de Esmina, dizendo: eles são meus adversários. Eles se dizem filhos de Abraão, mas eles são sinagogas de Satanás. Essa é a tradução bíblica para Satanás, adversário. Jesus os chama de sinagoga de Satanás, ou seja, o lugar que eles se reúnem para ler as Escrituras, para me cultuar, na verdade, é uma reunião de culto a Satanás. Eu conheço o contraste entre aqueles que se acham aprovados diante de mim, daqueles que verdadeiramente são aprovados. E eu acho muito interessante, meus irmãos, como o Senhor nos ajuda a entender o porquê de algumas coisas. Podemos entender o porquê Jesus se apresenta como o primeiro e o último para essa igreja, logo no início. Isso é uma autodeclaração de divindade. Quem disse isso ao povo de Israel foi o próprio Deus. Em Isaías 44:6, veja o que Deus disse ao povo de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Jesus se apresenta a essa igreja como: eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, eu sou o Deus de Israel. Mas Israel não significa aqueles que nascem como israelitas. O Israel, os filhos de Abraão, são aqueles que me reconhecem como o Senhor. Eu sei que aqueles que se dizem filhos de Abraão daí são, na verdade, sinagoga de Satanás. Saibam disso. E vocês são os verdadeiros descendentes de Abraão. Eu sei. E eu quero que vocês saibam disso. É interessante que João, no capítulo 8 do seu evangelho, no versículo 44, ele registra Jesus dizendo a mesma coisa para os líderes religiosos de Israel. Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem de fato os filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha voz. Mas vocês, na verdade, vocês são filhos do diabo. Meu irmão, irmã, o verdadeiro cristão, ele não precisa de defesa diante dos seus acusadores. Ele não precisa de defesa diante dos seus opressores. Não estou falando que um cristão não precisa de advogado.
Eu estou dizendo que um cristão, ele não precisa recorrer a homens para defender a sua imagem. Os verdadeiros cristãos, eles não precisam se preocupar diante das injustiças que eles sofrem por serem cristãos. Sabe por quê? Há quem os justifique. Leia Romanos capítulo 8, um excelente devocional para o início de um novo ano. Leia 1 de Pedro capítulo 4 e você verá isso. Mas eu creio, irmãos, que assim como nós, os cristãos de Esmirna, eles precisavam entender que, na verdade, eles estavam em uma batalha, não com homens, mas com o diabo. Os crentes não estão neste mundo lutando contra a carne e contra o sangue. Eu espero que você esteja bem atento ao que eu estou falando. Os cristãos deste mundo, eles não estão em uma luta contra a carne e contra o sangue. Não é uma luta contra o império. Jesus deixa claro que a luta desses cristãos é contra o diabo. Aqueles que estavam oprimindo eram as sinagogas de Satanás. E Jesus ele vai falar sobre isso. Só que Jesus quer mostrar para eles que o diabo, preste atenção, o diabo iria incitar as autoridades locais, o diabo iria incitar os judeus daquela cidade para entregar alguns cristãos de Esmirna e alguns seriam, inclusive, mortos. Isso iria produzir medo no coração deles. Sendo assim, meus irmãos, Jesus ele dá a eles, agora começa a parte prática. Jesus ele dá a eles alguns direcionamentos de perseverança. E também são direcionamentos para nós. E o primeiro direcionamento que Jesus dá tem muito a ver com uma estratégia militar muito utilizada pelos principais exércitos que essa história humana já conheceu. Por exemplo, o exército espartano. A estratégia militar de batalha do exército espartano estava, em primeiro lugar, na capacidade de resistir ao ataque. Você consegue perceber muito bem naquele filme que tem 80% de invenção e 20% de história, os 300 de Esparta. Mas você consegue perceber que, na batalha, os soldados espartanos, eles resistem ao primeiro ataque. Eles pisam firme, juntos, e eles sofrem impacto. A capacidade de resistir é a estratégia. Empurra, lança, protege. Empurra, lança, volta. O soldado romano, eu creio que copiando os espartanos, eles tinham a mesma estratégia. Mas os pretorianos, eles tinham uma sandália diferente dos demais soldados. Eram sandálias que eles utilizavam para a batalha, eu já falei isso para os irmãos, onde eles colocavam pregos. Porque se chovesse, eles conseguiriam prender o pé no barro, na terra, e eles ficariam firmes na hora do ataque, porque é a firmeza, é a capacidade de resistir que vai definir o final da batalha. E os direcionamentos que Jesus dá para essa igreja em Esmirna é parecido. Jesus vai dizer no versículo 10, na parte A, em primeiro lugar, não tenha medo das coisas que você vai passar. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Jesus estava preparando aqueles irmãos para uma realidade que eles iriam experimentar, o confisco dos bens. Eles teriam algumas privações por não cederem o culto ao imperador. Eles teriam algumas privações, e a Bíblia diz, por exemplo, leia Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 34, você vai perceber que uma das exortações àqueles crentes é: vocês experimentaram o espólio dos vossos bens
E vocês permaneceram firmes e agora vocês estão desanimando na fé? Porque ser fiel em uma cultura que luta contra Deus é experimentar privações. Se você hoje não experimenta, louvado seja Deus, mas você tem que estar preparado para isso. Nós temos que estar. Jesus queria orientá-los. Meus irmãos, eles iriam experimentar calúnias. Eles iriam experimentar extrema pobreza. E resultaria na morte de alguns. E eu vou falar da morte de uma pessoa. Mas Jesus diz que a ameaça, a vida deles, serviria como um teste, como uma prova, a fé deles. Mas Jesus, ele traz à memória a realidade. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, e vocês serão postos à prova. E ele diz assim: vocês experimentarão uma tribulação de 10 dias. Isso é interessante, porque é diferente do versículo 9. Jesus diz que eles já estavam experimentando tribulação. Vocês já estão experimentando tribulação. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu que conheço vocês, eu que sei quem vocês são, eu conheço os opressores de vocês, eu digo a vocês que o diabo ainda vai produzir mais tribulação a vocês, mas agora há um tempo limitado e delimitado. 10 dias. É interessante porque 10 dias no livro de Apocalipse não é literal. 10 dias não significa um tempo curto, nem um tempo longo, mas um tempo limitado. Vai vir e vai acabar. Vai vir e vai acabar. Não é longo, nem breve, mas é completo, porque o seu fim é certo. Mas Jesus diz: vocês não devem temer. No versículo 10, na parte B, o segundo direcionamento que Jesus dá para eles é: sejam fiéis. Na verdade, vou ser literal, de acordo com o texto. Ele está falando com o pastor da igreja. Seja fiel até a morte. Ele não diz, sejam fiéis até a morte. Ele diz ao pastor da igreja, seja fiel até a morte, porque o que o pastor for, a igreja será. Vocês entendem, irmãos, por que vocês precisam orar pela minha vida e pela vida da minha esposa, pela minha família? Vocês entendem como os pastores, eles são responsáveis aos olhos de Deus? Você sabia que quando Cristo voltar, os primeiros que estarão diante dele serão os pastores? Por isso que Tiago diz, olha, não queiram ser muitos de vós ser achados mestres. São mais responsáveis. Mas, irmãos, ao longo de toda a história, eu estou caminhando para a nossa aplicação, mas nós precisamos entender que quando Jesus diz para eles, ou para o pastor e depois para a igreja, seja fiel até a morte, entenda que aqueles crentes, eles eram ex-esmirnianos, se é que existe esse termo. Mas eles eram homens educados para serem fiéis ao Estado. Eles sabiam o que é ser fiel. Eles sabiam o que é fidelidade. Não se falava para o cidadão de Esmirna mal do imperador. É pedir a própria morte. Mas agora eles se convertem a Jesus Cristo e Jesus os conclama, Jesus os convoca a serem fiéis a Ele, até a morte. Sabe por quê, queridos? Porque em Esmirna, ser cristão é declarar sofrimento. Sabe por que tantas pessoas se dizem evangélicas? Eu não duvido da conversão das pessoas, eu nem posso.
Mas sabe por que é tão fácil se dizer evangélico? Como eu vi esses dias lá num vídeo, em uma igreja aqui no Brasil, as pessoas entrando numa piscina batismal e fazendo festa e pulando. Quem quer se batizar, venha. As pessoas entravam, pulavam, aquela euforia toda. Sabe por que é tão fácil ser evangélico em muitos contextos? Porque você dizer cristão não tem peso. Para Esmirna, e vocês vão ver, eu vou contar uma história verídica, registrada, que aconteceu com um pastor da igreja de Esmirna, Policarpo de Esmirna. Mas dizer em Esmirna, eu sou cristão, era declarar sofrimento e morte. Ser fiel até a morte, quando Jesus diz isso ao pastor, Jesus está dizendo assim, resista até o fim, nem que seja o fim diante dos homens, que é a morte, mas resista. Então, meus irmãos, vocês podem imaginar o que isso acarretaria para eles. Nós podemos entender melhor o porquê Jesus se apresenta não apenas como o primeiro e o último. Jesus se apresenta como aquele que foi morto e vive. A morte não tem poder sobre mim, filhos, nem sobre vocês. Nós podemos entender melhor quando Jesus diz, sejam fiéis até a morte. Por meio do seu pastor, seja fiel até a morte. Conseguimos entender melhor o porquê Jesus diz que a recompensa para eles, para aqueles que iriam perseverar até o fim, seria receber a coroa da vida. Você sabe o que é coroa aqui? O que ela representava? Todo aquele que competia, o prêmio que ele recebia era uma coroa de louro, ou louros. Eles herdaram isso dos gregos. E Jesus diz para eles, aqueles que permanecerem firmes até o fim, são aqueles que são meus. Vocês receberão a coroa da vida, não a coroa perecível. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 15. A coroa da vida. Vocês se lembram que Paulo disse, antes de morrer, tudo na sua última carta a Timóteo, o que aguardava ele? Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. A coroa da justiça. Jesus diz, sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. E Jesus diz mais no versículo 10, na parte B, no versículo 11, nós vamos terminar. Aquele que perseverar, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Da primeira morte sofrerá. A segunda morte é juízo. Os homens sem Deus, eles morrem 2 vezes. Os homens sem Deus, eles passam pela morte física. E eles experimentarão a segunda morte, que é o juízo de Deus. Quando Jesus diz ao vencedor, de modo algum passará pela segunda morte, significa, não experimentará o juízo de Deus que virá sobre todas as nações. Mas a primeira morte, talvez, experimente. E, meus irmãos, bendita carta. Eu louvei a Deus por esta carta. Bendita carta que Jesus enviou ao pastor de Esmirna, mais ou menos 95 depois de Cristo. Em 155 depois de Cristo, como eu disse a vocês, um discípulo de João, Policarpo, conhecido como Policarpo de Esmirna, pastor de Esmirna, ele foi entregue por judeus. E soldados chegaram ao seu domicílio. E quando os soldados chegaram para o prender, ele já sabia. Sabe por quê? Ele tinha recebido, na verdade, ele teve um sonho. E no sonho que ele teve naquela semana, ele estava dormindo e toda a cama dele queimava, mas o travesseiro não.
Ele acordou entendendo que ele seria morto. Alguns judeus entregaram Policarpo. E os soldados chegaram até a casa de Policarpo. E há relatos históricos que os soldados que chegaram, eles se arrependeram de ter estado lá. Porque Policarpo tinha 86 anos, era um idoso. E Policarpo disse para os soldados: permitam que primeiro eu passe 1 hora orando ao meu Deus. E os soldados ficaram lá e ele ficou ajoelhado ali orando por 1 hora. Levaram Policarpo, mas levaram Policarpo à autoridade que Roma constituiu para cuidar de alguns casos entre os judeus. Herodes. Herodes era um título. Então, é um outro Herodes. Entregaram Policarpo para Herodes, e Herodes chegou para Policarpo e disse assim: que mal tem dizer que o imperador é o Senhor e queimar um incensinho para ele? Policarpo respondeu assim: você está ignorando quem eu sou. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Quando o procônsul ouviu isso, o procônsul pediu para chamar Policarpo. E todos estavam com pena de Policarpo, porque ele era um idoso. Irmãos mais velhos, morram como Policarpo. Porque normalmente, dizem alguns que quando nós ficamos idosos, ou nós ficamos mais sábios ou mais bobos, infantis, como crianças, desejando coisas de crianças, procurando namorinho aqui, namorinho ali, ou ficamos mais sábios. Quando o procônsul chamou Policarpo, disse para Policarpo assim: você não sabe que eu tenho feras aguardando você? Policarpo respondeu: mande-as para mim. Porque você não sabe que nós não estamos acostumados a nos arrepender daquilo que é bom para irmos para aquilo que é mal? Uma fogueira foi acesa, foi mandado amarrar Policarpo. E o velho Policarpo, novamente, o pastor de Esmina, disse: não precisam me amarrar, porque aquele que até hoje me deu forças, ele vai me fazer ficar firme, eu não vou sair correndo. Não precisam me amarrar, eu permanecerei na fogueira. E a verdade, meus irmãos, é que houve mais uma tentativa do império para fazê-lo voltar. E disseram para ele: você já é um idoso. Como que você pode desejar morrer dessa forma? E ele, de uma forma muito branda, diz os registros históricos, de uma forma muito mansa, ele disse assim: há 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor com alegria. Como que eu posso negar ao meu Salvador? A história diz que colocaram fogo na fogueira, mas o fogo queimou Policarpo e ele não morreu. E vieram os soldados e enfiaram várias vezes as espadas nele. E aí ele morreu. Ele leu a carta enviada ao pastor de Esmina. Ele era um. Seja fiel até a morte. Meus irmãos, resumindo, para todos nós, as palavras de encorajamento de Jesus para a sua igreja, que eu faço dessas palavras as minhas palavras como pastor de vocês, para todos nós, para o próximo ano. As palavras de encorajamento de Jesus para essa igreja foram as seguintes: em primeiro lugar, eu conheço a tribulação que você está passando. Segundo, a sua pobreza não representa a sua realidade diante de mim. Diante de mim, você é rico. Eu conheço os seus inimigos. Eu conheço os seus opositores. Eu sei que eles têm a ver com o diabo. Eles são meus inimigos. Eles são sinagoga de Satanás.
Quarto, o diabo irá colocar vocês à prova, por meio de mais tribulação, mas ela tem um tempo determinado para acabar, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou no controle. Por fim, sejam fiéis até a morte, e vocês receberão o prêmio da vossa vocação, além de estarem livres do juízo eterno, da segunda morte. Temos 10 minutos. Eu gostaria de aplicar essas verdades para essa amada igreja. Hoje marca o fim de 2023. Hoje marca o início de um novo ano. Eu poderia, como pastor, dizer coisas muito práticas para vocês, do tipo: queridos, revejam as suas prioridades, para que vocês analisem e avaliem, para ver se aquilo que deveria estar em segundo lugar, está em primeiro lugar. Avalie, reavalie as suas prioridades e coloque em primeiro lugar aquilo que deve estar em primeiro lugar. Isso é muito prático. Eu poderia dizer isso para vocês. Ou eu poderia dizer para vocês: aproveitem o pouco tempo que vocês têm com as coisas que trazem valor eterno. Não desperdicem o tempo de vocês com aquilo que é passageiro. Eu poderia dizer isso para vocês. São boas coisas, são coisas importantes. Entretanto, meus irmãos, eu vou me sentir mais confortável diante do Senhor ao deixar para vocês aquilo que o Senhor deixou para mim, para o ano novo que virá, para todos os anos novos que virão. Nós devemos utilizar e nos apropriar da antiga estratégia. Pastor, que antiga estratégia é essa? Resistam firmes na fé. Resistam. Fiquem firmes. Foi isso que o velho apóstolo nos ensinou quando escreveu aos Coríntios. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. É interessante porque Paulo não diz que sejam encontrados buscando o que desejam neste mundo. Paulo não diz que sejam encontrados sorrindo. Paulo não diz que sejam encontrados com seus sonhos pessoais realizados. Paulo não diz que sejam encontrados em circunstâncias favoráveis. O texto diz que sejam encontrados fiéis. Firmes. Aos Efésios, Paulo disse: revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a armadura de Deus, um dia eu vou ensinar sobre isso, não é uma roupa espiritual que o cristão levanta: Senhor, em nome da fé, eu estou colocando o capacete, estou colocando a couraça, estou colocando... Não. A armadura de Deus tem a ver com uma caminhada no temor do Senhor. E um dos objetivos de nós estarmos atentos, andando com Deus, é para que possamos resistir firmes às ciladas do diabo. Aos cristãos perseguidos, Pedro escreveu: resistam ao diabo firmes na fé. Resistam. Firmes. João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele escreveu à igreja o seguinte: o mundo todo jaz no maligno. Me intrigou essa palavra jaz, porque sempre ouço essa palavra jaz quando alguém morre. Aqui jaz, ali jaz, porque o grego traz literalmente essa palavra, jaz. Ali jaz, ali jaz. E quando João diz, o mundo todo jaz no maligno, o mundo todo está deitado, inerte, à mercê do maligno. Não significa que o poder
De todas as coisas criadas é dele, mas a ele foi dado um poder. Tanto é que ele ofereceu a Jesus: eu darei poder sobre todas as nações, eu darei a glória dos reinos para você, se você se prostrar diante de mim. João escreveu: o mundo jaz no maligno. E meus irmãos, chegando ao fim, o que eu creio que o Espírito Santo queria para aquela igreja, e eu creio que o Espírito Santo quer para nós, é que o encorajamento do Senhor para nós é antigo. O encorajamento do Senhor para a igreja é antigo. Ano após ano, circunstâncias após circunstâncias, vitórias após vitórias, lutas após lutas, o que Deus deseja é: resistam firmes na fé. Detalhe: com fidelidade a mim. Resistam firmes na fé, com fidelidade a mim. Na prática, o que isso significa? Querido, querida, que está aqui, não ceda às suas preocupações. Resista firme na fé. Fé bíblica não é acreditar que Deus vai dar a você o que você está pedindo. Fé bíblica é você confiar em quem você está pedindo. Independentemente das circunstâncias, mudaram ou não, não importa. Eu sei em quem eu tenho crido. Não ceda às suas preocupações, meu irmão, minha irmã, neste mundo. Resista firme na fé. Não ceda às constantes tentações que vêm sobre você, que vêm sobre mim, para que pequemos contra Deus. Resistam firmes na fé. Orem, busquem Deus. Não ceda às propostas do seu coração. Eu quero afirmar aquilo que a Bíblia afirma. O nosso coração, ele continua sendo enganoso. Não ceda diante dos maus conselhos que tentam nos afastar dos conselhos de Deus. Aquilo que muitos crentes pensam vir da parte de Deus, na verdade vem dos seus próprios corações. Não são conselhos de Deus, são conselhos do seu próprio coração, são conselhos dos homens. Não cedam aos conselhos que te afastam dos conselhos de Deus. Não ceda diante dos manjares da Babilônia, eles são gostosos, mas matam. Não cedam diante dos manjares da Babilônia, que querem remover a essência da nossa adoração. Deixa eu me aprofundar um pouco mais. Não ceda diante dos seus sofrimentos, que o Senhor conhece. Eu conheço a sua tribulação. Eu já falei isso para os irmãos, que tem marido atribulado. E a esposa não conhece a tribulação do seu coração. Tem esposa atribulada. E o marido, os filhos, não conhecem as tribulações do seu coração. Tem filhos atribulados. E os filhos não manifestam as tribulações aos seus pais. Mas eu não estou falando da fonte da tribulação. Eu estou querendo dizer o seguinte: Jesus, ele conhece. Não ceda diante do seu sofrimento. Persevere firme na fé. Não ceda diante do acusador. Resista firme na fé. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, que vai torná-lo mais amado de Deus ou menos amado de Deus. É o que Cristo fez por você e por mim. Todo o mérito está nele. Não ceda às acusações do acusador. 3 conselhos para 2024. Antigos. Os mais antigos aqui verão que são conselhos antigos. Memorize as Escrituras.
Você sabia que um ano, nós temos aproximadamente 52 semanas? Em um ano. Se você memorizar um versículo por semana, em um ano, você tem na sua mente 52 versículos bíblicos. Isso é a espada do Espírito. Jesus, ele venceu a tentação no deserto porque ele era a palavra encarnada. Ele é a palavra. E ele venceu a tentação com a palavra. Como que você vai discernir os conselhos de Deus dos conselhos dos homens se você não lê a Bíblia? Se você não memoriza as Escrituras? Pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu vou dar um outro conselho para você. Você vai memorizar um versículo por semana. Escreva esse versículo 10 vezes todo dia durante uma semana. No final de semana você vai perceber que ele está aí na sua cacholinha, guardadinho ali. E ele vai guardar o seu coração nos dias maus. Segundo conselho muito prático, dedique-se à oração dependente. Ah, pastor, os grupos acabaram esse ano e a gente não está orando mais. Jesus da glória. Eu espero que lá na sua casa você esteja reunindo você e a sua família para orar. Domingo que vem, primeiro domingo do ano, até chegar o início dos grupos em fevereiro, nós teremos momentos na nossa EBD de oração. Então, domingo que vem, nós teremos a EBD um pouco mais curta e teremos um momento em que nós vamos orar como povo de Deus. Mas dedique-se à oração dependente. Um terceiro conselho que isso Deus deu a mim, eu quero passar para você. Eu falei a Deus, eu falei ao Senhor, essa semana, e tem sido a minha oração: Senhor, no ano de 2024, eu quero mais dar do que receber. Eu quero mais dar do que receber. Paulo diz que ele se gastava pela igreja, ele iria se gastar ainda mais. Senhor, eu quero isso. Então, decida no seu coração a dar mais e a querer receber menos. Dê. De graça recebestes, de graça dai. Novos desafios virão, novas oportunidades e novas lutas. E nós, como povo de Deus, como IBA, diante do novo, nós vamos permanecer na velha exortação. Vamos resistir firmes na fé. Amém, irmãos? Vamos resistir firmes na fé todos os dias. Foi isso que Paulo fez. E ao final da sua vida, ele disse o que eu quero dizer e eu desejo que você também diga. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:2. Mas eu quero terminar com a palavra de Jesus. Seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos mantenha firmes até o fim. Que Deus nos abençoe.